Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena. Não, vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que está bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde,
Quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra. Não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar o nome dessa mensagem de tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala. Toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso. Mas é só para provocar mesmo. Fala assim, toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa, porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão, mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vemos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo, olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir. Mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega a números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico, Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas
tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que eu tenho uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser o terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo.
Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa. E ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo. O principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão. A gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus. Entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada Aqui começamos uma crise.
Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser. Amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa.
Os cômodos precisam ser destrancados, a vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhando. Dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo assim uma receitinha, daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento, mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem? E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein?
Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte. Maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples: se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto?
31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo. Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém. Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã. Todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, ou faça isso agora já, curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história. Nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí,
você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem, porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer.
Você entende? Jó não via o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo. Olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo, olha, acalma o coração, ora, se você orar Deus responde. Só que em um determinado momento da história o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor, a gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído. É como se esse amigo estivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim, ó, acorda, rapaz, você crê em um Deus que pode todas as coisas, você crê num Deus que faz milagres extraordinários, você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó, a história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim coladinhos na parede e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita aí de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer, agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer, show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. O sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu?
Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento. Diferença é que o medo me faz correr muitas das vezes, e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui a nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. É inerente do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo, as pessoas vão passar por você, vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se Ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim: eu não sei o que pode. Não. Agora, quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade. Porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta ou a constatação é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou. E não acabou. Não acabou, porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho.
Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos. Agora, a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé. Porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece? Só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração. O desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça, eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus. Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, sai fora. Você não vai afundar mais, não na minha frente. Levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça, aqui dentro não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir. Mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo. Mas no meio da dor, ele viu Deus agir. No meio da dor ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia, te ouvi falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver.
poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça, em nome de Jesus. Amém. Fala, meus lindos, que bom que você está aí. Eu tenho certeza que você veio para essa mensagem por conta desse título, crise de ansiedade. Talvez seja exatamente isso que você está passando, ou é isso que tem tirado a sua paz. Eu tenho algo de Deus que vai produzir dentro de você algo que há muito tempo não tem: descanso. Eu só quero te pedir um favor antes de irmos para essa mensagem. Curte o vídeo, manda para todo mundo que você puder. Quanto mais pessoas alcançadas por esta mensagem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar como uma meta de a gente conseguir mandar para amigos, sabe? De fazer isso e ir mais longe. Então curte o vídeo, comenta, compartilha e manda para quem você puder. Outra coisa importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar uma, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uau! Eu sou muito questionado sobre essa palavra em especial, ansiedade. As pessoas perguntam para mim: David, ser ansioso é falta de fé? Depressão é falta de Deus? E às vezes a gente fica num beco sem saída, porque se exige uma resposta preparada sobre isso. E se você vai para um lado, você exclui o outro, sabe? Se você diz não, depressão não é espiritual, mas existe depressões que são espirituais. E se você dizer, olha, ansiedade é falta de fé, mas existe ansiedade que é uma patologia também. Existe crise, existem sintomas, sabe? Se você está me assistindo agora, você sabe do que eu estou falando. Um coração ansioso, ele fica apertado, o coração acelera, a gente fica a gente não consegue dormir, a gente fica angustiado, a gente acelera o pensamento.
e quando a gente vê, a gente está dentro de uma crise que a gente não sabe como sair. A questão é, se eu sei que é patologia, mas que eu sei também que às vezes é falta de fé, eu preciso encontrar o equilíbrio para te apresentar pela palavra que existe uma forma de trabalhar com esse sentimento. Eu quero te explicar algo que é transformador e pode acalmar o teu coração, que é a percepção sobre a vida. Eu já falei isso uma vez e foi tão importante para mim entender que foi uma das mensagens antigas, mas que eu conto que uma vez eu fui fazer uma massagem, aquelas massagens relaxantes, e a menina me deu um questionário para eu responder antes da massagem. Então eu já fiquei nervoso antes de fazer a massagem relaxante. Eu fui para relaxar e tinha um questionário. E aí tava tipo assim: você fuma? Você bebe? Você tem uma cirurgia? E você está estressado? E eu fui colocando não. Aí eu deitei para fazer massagem, ela viu um roxo nas minhas costas. Ela falou: o que é isso? Eu falei: é estresse. Você falou que não é estressado. Fiquei com raiva dela. Vai fazendo prova real da minha prova comigo. Aí eu falei: não é que eu sou estressado assim, não. É preocupação. Ela falou: então isso é estresse. Isso é ansiedade, excesso de futuro. Você está pensando mais no amanhã do que no que está acontecendo agora. É por isso que você está assim. Eu falei: então prega para mim, minha irmã. Oh, aleluia. Sabe, a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade não é o meu presente. O presente é o fato. A ansiedade está atrelada àquilo que não existe. Entende? A ansiedade é a ânsia de viver, de ver, sabe, da realidade acontecer. Então eu acelero o meu pensamento para alcançar algo que os meus olhos ainda não contemplam. E é por isso que a crise se instala. E é por isso que a gente se angustia, porque a gente começa a fazer conta. A gente começa a fazer probabilidades, expectativas. E aí a gente vai ver televisão às vezes. E aí a televisão diz: vai tudo morrer. É verdade. Morreu tantas pessoas hoje, amanhã é para morrer o dobro. Aí você fica assim: oh, meu Deus do céu. Aí você conversa com um pessimista, e o pessimista diz: vai piorar o negócio, né? Aí você já está ansioso, você já está preocupado com o que ainda não aconteceu. E aí você começa... E aí se instala uma crise. Só que aí que tá. Se a crise, a gente vai precisar de um remédio para administrar as emoções. O antes da crise, com uma oração, às vezes resolve. E eu sei que isso vai ser difícil de você conceber, meu lindo. Mas se você aprender a fazer assim, ó, descansar, você vai ver que a vida vai ser muito mais leve. Mas para descansar você vai precisar crer. E para crer você vai precisar confiar. E para confiar você vai precisar entregar. E para entregar você vai precisar orar. Eu sei que é difícil. Você viu já aquele vídeo de um guru que ele está meditando na praia? Aí alguém chega e fala assim: ô rapaz, ele, cara, rapaz, tá falando aí? E ele explode com o cara. Já viu? Porque ele não estava meditando coisa nenhuma, não. Ele estava boladão. Não tinha dado tempo de meditar ainda. E a gente está vivendo assim. A gente não entregou nada na mão do Senhor, mas a gente diz que tudo está na mão dele. A gente diz que está orando todo dia, mas a gente não está orando coisa nenhuma. A gente está vivendo acelerado, e por isso que a gente está colhendo tanto fruto negativo. A gente diz que confia, mas não confia coisa nenhuma. A gente diz que ora, mas não ora coisa nenhuma. Eu estou orando coisa nenhuma. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho no seu quarto e chorou na presença de Jesus?
Quando foi a última vez que você acordou de manhã e antes de sair para trabalhar, você dobrou o seu joelho e disse: Jesus, eu consagro o meu dia nas suas mãos, Senhor. Eu coloco os meus planos, eu derramo sobre você, Senhor, toda a minha ansiedade, a minha angústia. Quando foi a última vez que você fez isso? Então, na verdade, nós estamos colhendo somente aquilo que nós estamos fazendo. E por isso estamos tão ansiosos, porque a gente começou a depositar as nossas confianças na notícia que sai na televisão. A gente começou a depositar as nossas esperanças no jornalismo. Ai, meu Deus do céu, morreu, eu vou morrer. A gente começou a colocar as nossas esperanças em índices de pesquisa. A gente está depositando a nossa fé naquilo que não é verdadeiro, naquilo que é volátil, que se altera. Sendo que se nós entregássemos para o Senhor, teríamos a certeza do que iria acontecer. Existe um benefício de confiar em Deus, é saber que Deus não falha. Existe um benefício de confiar no Senhor, é saber que Ele não erra. Existe um benefício de entregar as mãos do Senhor, é saber que Ele não esquece de nada. É saber que Ele é perfeito em tudo que faz, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Existe um benefício, mas que só sabe o benefício quem entrega, confia e descansa. Você já mandou fazer alguma coisa e você ficou desconfiado de quem ia fazer? Eu fui construir uma casa uma vez. Aí eu falei para ele assim: o senhor vai construir essa planta aqui, ó. Ele olhou a planta e disse: eu vou fazer. Eu falei: mas tá aqui, essa é a planta, tá? Irmão, que gente atribulada. Não dava para confiar neles, irmão. Se deixasse dormir à tarde, não ia trabalhar de manhã. Construiu pilar onde não tinha, coluna onde não existia. Pensa a ansiedade que dá no meu coração, irmão. Mas é que é engraçado, se eu não fosse lá, minha casa teria sido totalmente diferente do que eu havia projetado. Ia ter uma casa assim que eu falei: gente, quem vai morar aqui? Eu não fiz isso. Eu me lembro que eu tinha feito um lugar na casa que tinha um pé direito duplo e tinha uma pele de vidro. Um dia eu cheguei na obra e tinha uma coluna no meio. Eu falei: mas não tem isso aqui no projeto. Aí ele falou: não tem? Ele fez sem ver o projeto. E ele disse: olha, que engraçado, não tem. Quase que eu falei: vê o projeto, infeliz. Olha para a planta. Confia no que eu estou aqui, ó. Aí, irmão, eu quase morria. Eu dizia: destrói a viga, tira daí, miserável. Um dia eu cheguei na obra, o reboco estava fazendo, a parede estava fazendo assim, ó. E eu não sou vesgo não, irmão. E eu não precisei nem de plumo. Eu olhei e falei: tá torto. Sabe o que o pedreiro me disse? A gente tira num reboco. Irmão, teve parede na minha casa que tinha quase 15 centímetros de reboco. Porque eles não estavam fazendo no projeto. E esse é o negócio. A gente pensa que Deus é igual. A gente pensa que Deus não sabe o projeto. A gente pensa que Deus não sabe sobre o amanhã. A gente pensa que Deus não tem o controle. A gente está equivocado. Mas de uma coisa certa, eu sabia que aquela casa ia ficar pronta. Com parede torta, com parede... Foi muito suor, lágrima, confusão, treta, briga. Mas eu me lembro que eu subia para o andar superior. Não dá para subir para o andar inferior, então eu ia para o superior mesmo. Né? Oh, Jesus. E eu me lembro que eu falava: Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, esse lugar. Senhor, esse vai ser o nosso lar. E sabe, Deus já sabia dos planos, já sabia que a gente não ia morar ali por muito tempo, tudo já sabia. Mas a casa ficou pronta. Mas eu me lembro que uma vez, uma mulher que era vizinha daquela casa falou para minha mãe: olha, eu me emocionei centenas de vezes e o Dave nem sabe. Quantas vezes eu olhava da minha sacada, via ele chorando dentro da casa com as mãos para cima levantadas.
apresentando o Senhor aquela obra. Os meus olhos não viam a casa pronta. Os pedreiros atrapalhavam ainda mais para aquela casa não ficar pronta. Mas Deus já havia tudo preparado. Então eu posso desconfiar do pedreiro, eu só não posso desconfiar do Senhor. Eu posso aferir o plumo da parede que o pedreiro fez, eu só não posso, desconfiar do que Deus tem planejado sobre mim. Existe uma coisa que precisa dominar o nosso coração. Tudo está sob o controle do Criador. E se eu confiar no Senhor, eu posso ter certeza, Ele não erra o projeto, Ele não esquece dos planos que fez. Ele tem meu controle absoluto, o controle absoluto sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã, depois de amanhã. Se eu entender que é isso a realidade que preciso crer, Salmo 37 é o bálsamo da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tá com Ele, não preciso mais me preocupar. Não entendeu? Pode dormir agora. Mas eu não preciso ficar desesperado. Não. O Senhor está no controle. Mas será que vai acontecer, sabe? Don't worry, my little child, it's gonna be alright. Não se preocupe, meu filho, vai ficar tudo bem. Mas não, o seu futuro está nas minhas mãos. Mas não. Se você entregou nas minhas mãos, confia. Se eu visto os lírios do campo, alimento as árvores do céu, quanto mais não farei por vocês. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas angústias sejam conhecidas perante o Senhor, através das suas súplicas e ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Que eu vou ficar me preocupando se sei que o Deus de toda a criação tem o controle sobre tudo. Eu quero ter mais filhos. Tem calendário para isso, sabia? Você sabe o dia que você tem que estar lá. Tem o dia. Para quê? Se quem comanda todas as coisas é o Senhor. Eu posso fazer? Pode, mas não fica ansioso. O Senhor está nas tuas mãos. Sabe, você quer ter um filho? Descansa. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas é de Deus para a vida de alguém. Você quer ter um filho e está preocupado? Descansa. Deus sabe a hora certa de fazer. Eu preciso mudar de emprego. Eu estou dizendo, não. Calma. Descansa. Faz a tua parte. Deixa Deus controlar toda a história. Mas isso é confiar. Eu termino te dizendo algo. Para a gente viver uma vida mais leve. E como isso é bom. O conselho é muito simples. Ao acordar, não ligue o teu telefone. Não vá para a internet para ver notícia. Não veja quem postou. Não. Não veja televisão. Não. Dobre o joelho na frente da sua cama. Não falam que acordar com o pé direito dá sorte? Esquece. Quer ter sorte? Dobre o joelho. Feche os teus olhos. Diga: Jesus,
eu não sei nem como eu vou te falar isso, mas eu preciso que o Senhor saiba, o Senhor é o dono da minha vida, e eu sei que o Senhor já sabe, mas pode controlar. O Senhor é o dono, pode controlar. Meu futuro está nas tuas mãos. Jesus, eu entrego o meu dia, os meus sentimentos, meu coração. Toma, Jesus, acalma minha alma, meu espírito, me faz viver um dia maravilhoso, Jesus. Paizinho, eu te amo, obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, vai fazer. Jesus, te amo, amém. Agora vai levantar, não, calma, pega a Bíblia, só um textinho só. Olha, Mateus 13, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Estou lendo uma coisa aleatória aqui. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Olha, porque ele sabe o que faz, né? Tá vendo? E não estou nem pregando, só estou... E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo... Aí fechou o texto, leu o texto. Aí, pode ir embora agora. Vai viver. Você vai ver que vai ser diferente o seu dia. Você vai evitar crise. Alguém vai dizer, olha a notícia. Não, eu tenho uma boa nova. Tudo está sob o controle do Criador. Nada nem ninguém poderá frustrar os planos que Ele tem a meu respeito. Sabe, é diferente. É diferente. No meio do caos, no meio da tempestade, às vezes o nosso coração tenta acelerar o dia de amanhã, mesmo sabendo que nem sequer ele existe. Nossas emoções se atribulam, nosso coração se aperta e a gente tenta imaginar o que vai acontecer, e às vezes o cenário que criamos é totalmente diferente do que Deus tem para nós. Aprisionamos o nosso coração no que não existe e vivemos aquilo que não está preparado. Meu conselho para você é: não seja ansioso. O teu amanhã ainda não é teu, é só dele. Jesus, tu és o dono do meu agora e tu conheces o meu amanhã. Está nas tuas mãos. Eu confio que tudo o que fazes é perfeito. Acabou. Jesus, nós depositamos sobre Ti todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todos os nossos temores, tudo colocamos aos Teus pés, toda a ansiedade, todo o medo do porvir. Jesus, tudo está nas Tuas mãos. Acalma o nosso coração, Jesus. Nos faz experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que queremos. Não é o caos que nos apresentam na televisão ou na notícia. Nós cremos que Tu estás sobre o controle. E que se Tu estás no controle, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém.